Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Mais um videozinho aqui para vocês falando sobre doença de Parkinson hoje. Tudo bem? O que é doença de Parkinson? Uma doença. E a característica principal dela é de acometer o movimento das pessoas. Movimento. É uma doença que costuma ser progressiva, ou seja, vai piorando ao longo do tempo. Piora com o tempo. E qual que é a causa da doença de Parkinson? As causas são um pouco complexas, mas basicamente a gente tem uma degeneração ali de neurônios que são responsáveis pela dopamina, liberação de dopamina. Então tem uma diminuição de dopamina. Então tem diminuição de neurônios, uma degeneração, né? Principalmente na comunicação ali na substância negra do sistema extrapiramidal. Então, na verdade, sim, a causa, na verdade, é que o sistema que envolve deixar o movimento mais solto está comprometido. Então, o paciente fica mais enrijecido e mais duro. Então, o que o paciente sente de fato? Vários e vários sintomas. O Parkinson, classicamente conhecido pelo distúrbios de movimento, mas ele tem várias outras questões. Então, em relação ao movimento, distúrbios motor, a gente tem o tremor, da doença de Parkinson, a gente tem rigidez, e tem a lentidão, que a gente chama de bradicinesia. Que é a lentidão. Mas não somente isso, essa é a tríade clássica, né? Mas não somente isso, a gente tem diminuição do equilíbrio, envolvendo quedas. A gente tem distúrbios da cognição, pensamentos, ou seja, a gente tem, eles podem ter alucinações visuais, pode ter a sensação de que tem alguém perto de você, e existe um tipo de demência associada à doença de Parkinson. Então, não é somente o movimento e os pensamentos do cara estão normais, entendeu? É o movimento, tipicamente, mas tem distúrbios de cognição também. Tem distúrbios de sono, problemas de humor, e uma informação a mais costuma ter problemas, diminuição no odor, no cheiro, né? A pessoa perde a capacidade de sentir o cheiro das coisas. Prognóstico, como que é a evolução? A evolução é bastante variável. Tem pessoas que ficam com uma forma leve por muitos anos, mais tarde começa a entrar com remedinho, né? E a maioria das pessoas, fica bem no sentido de ser uma doença lentamente progressiva, tá bom? Mas a doença de Parkinson em si, ela não leva a pessoa ao óbito, digamos assim, mas sim as complicações. Então, por exemplo, o paciente está com problema de equilíbrio, cai, fratura o fêmur. O paciente está com problema de tremor ali, não consegue comer, vai ficando com inanição. A pessoa tem problema para engolir, tem pneumonias, fica mais acamado, tem úlceras, entendeu? Então, são as complicações que vêm da condição da doença de Parkinson, não exatamente a doença de Parkinson em si, tá bom? E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, é feito com a história, com o exame físico, tá bom? E especificando um pouco mais a respeito do tremor da doença de Parkinson, o tremor clássico geralmente começa de um lado, depois pode ir para o outro, costuma ser no repouso, né? Repouso, e ele melhora com remédio. Com remédio. Ou seja, se a gente der o remédio e ele melhorar, a gente tem uma alta chance de ser Parkinson mesmo, tá bom?
Nós temos, sim, exames, por exemplo, de imagem para fazer o diagnóstico, mas é um diagnóstico muito mais clínico. A imagem entra, sim, a gente tem ressonâncias, exames funcionais para poder, até para dosar mais ou menos a atividade dos neurônios lá, da dopamina. Mas, assim, quando você vê uma história muito típica no paciente mais idoso, né? Então, por exemplo, em pessoas. Opa! Em pessoas maiores de 60 anos, é estimado que 1% tenha doença de Parkinson. Tudo bem? Então, a história típica, uma pessoa mais idosa, devagarzinho vai ficando mais lenta, vai tendo os tremorzinhos, vai perdendo a velocidade para fazer as coisas, a dificuldade de marcha, fica aquela postura, ela fica com uma face em cera que a gente fala, que é como se a pessoa perdesse a expressão facial. Ela fica um pouco mais encurvada, passos curtos. O tremorzinho a gente chama de contar moedas, contar dinheiro, né? Contar dinheiro. Você que faz esse diagnóstico, tá bom? E como que é o tratamento? Tá? A doença de Parkinson é uma doença que não tem cura. Cura definitiva, não. Mas a gente tem medicamentos que aliviam bastante os sintomas. Os medicamentos geralmente envolvem a dopamina, que é onde está a causa principal. Então, a gente costuma dar precursores ali da dopamina mesmo. Basicamente é isso. Doença de Parkinson é uma doença do movimento, que costuma ser progressiva, com a causa, geralmente, a diminuição da dopamina no sistema extrapiramidal, degeneração daqueles neurônios. O paciente sente tremores, rigidez e bradicinesia, que é a lentidão. Pode também sentir diminuição do equilíbrio, problemas de inteligência, cognição, algum grau ali de demência, mais ou menos, problemas de humor, do sono, diminuição do cheiro, tá bom? Costuma ser uma doença progressiva, variável, tem pessoas que evoluem bem, demoram para evoluir, pessoas que evoluem mal, aparece. O diagnóstico é feito com história e exame físico, lembre-se, o tremor costuma começar de um lado, ser no repouso e que melhora com a medicação quando a gente dá. Pessoas idosas, a mais de 60 anos, 1% da população é estimado que tenha Parkinson. O tratamento não tem cura, mas tem medicamentos que aliviam bem os sintomas. Muito obrigado.